Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula de História. Sejam todos muito bem-vindos à nossa videoaula. O nosso assunto de hoje é continuando o nosso assunto da videoaula passada, que é o Iluminismo, mas que nós vamos destacar o que do Iluminismo? Nós vamos destacar o Iluminismo e política, o despotismo esclarecido, o pensamento econômico. E que o Iluminismo, não é, que também ficou conhecido como o século das luzes, as luzes porque estava voltada para o quê? Para o conhecimento voltado na ideia da razão, da ciência, sem estar atrelado aos dogmas, ao pensamento religioso. Então, reforçando o conceito de iluminismo. Iluminismo, movimento social, intelectual e filosófico da Europa do século XVIII, que criticava ao antigo regime e era apoiado pela classe burguesa, pela burguesia. Essa crítica ao antigo regime, lembre que o antigo regime era como estava organizada a sociedade europeia, monarquia absolutista com poder centrado nas mãos do rei. O rei tinha total poder de governar, além de também ter o poder divino. O poder divino era que o rei também era considerado como um deus, o representante de Deus. E que esses pensadores, esses filósofos iluministas, eles vão começar a questionar e a criticar o antigo regime. E que na imagem vocês estão vendo personagens do nosso tema do iluminismo. Vocês estão vendo filósofos, vocês estão vendo monarcas, e vocês estão vendo também ministro deste período. John Locke, Marquês de Pombal, Rousseau, Voltaire, e que nós vamos tratar o Marquês de Pombal. Nós vamos ver que ele se destacou, era o primeiro-ministro de Portugal neste período. Então, vamos aí para os nossos slides. Nós temos aí, que traz aí no nosso livro didático, página 39, que temos aí o iluminismo e a política. O poder absolutista, esta forma de governar que ficou conhecido como poder absoluto, o poder absolutista do rei governar com total poder, que os filósofos iluministas vão fazer severas críticas. Eles discordam dessa forma de governar do rei, com o poder todo centrado em suas mãos. Estava presente na sociedade europeia do século XVIII. Era o que chamado do antigo regime, assim também como os privilégios da igreja e da nobreza. Foi alvo de duras críticas dos pensadores iluministas. Grande parte desses pensadores, dos filósofos iluministas, eles apoiavam o governo constitucional, justamente por quê? Porque eles diziam que para barrar esse poder absoluto do rei governar com total poder em suas mãos, era preciso que o rei governasse obedecendo o quê? A Constituição, obedecendo leis. Ou seja, um governo que representasse a Constituição. Agora eu pergunto a vocês que não importava o regime de governo, se fosse uma monarquia ou uma república. O importante era que a maneira de controlar o poder exercivo dos governantes, esse poder absoluto, deveria ser apoiado através de quê? Que o monarca ele respeitasse a Constituição, pois respeitando a Constituição, acreditava que seria a melhor garantia para
abusos do poder, para evitar abusos do poder. Hoje na nossa sociedade, por exemplo, o prefeito, o governador, o presidente, eles governam, mas eles não governam com o total poder. Eles governam respeitando a Constituição, as leis. Então aí eu lhe pergunto, o que é Constituição? O que vocês entendem por Constituição? Constituição é o conjunto de leis que regem a nação. É o conjunto de leis fundamentais de uma nação, de um país. É nela que estão os direitos e deveres das pessoas enquanto cidadão, de direitos e deveres. Que com um governo que respeitasse a Constituição, iria barrar o quê? O poder absoluto. Mesmo sendo um rei, mas o rei não iria governar com o poder centrado em suas mãos. Ele iria governar, mas ele iria governar respeitando a Constituição, ou seja, respeitando as leis. Ele não estava acima das leis. Ele tinha que governar, mas de acordo com as leis, e essas leis, elas deveriam servir, beneficiar o bem comum ao povo, de uma forma geral. Que para isso as pessoas não teriam que privilégios, todos seriam iguais perante a lei. Aí eu trouxe a imagem de dois filósofos iluministas, John Locke e Voltaire. O que é que nós vamos destacar de John Locke? John Locke, ele era a favor de um governo constitucional, um governo regido pela Constituição, em que a autoridade do Estado respeitasse as leis. Caso um governante não assegurasse os direitos naturais, seria legítimo o povo rebelar-se e tirá-lo do poder. E John Locke também, ele vai ser o criador do liberalismo econômico. Liberalismo econômico é uma corrente econômica, voltada para a economia, que criticava que o Estado, enquanto governo, se interferisse nas atividades econômicas. Que essas ideias de liberalismo econômico surgem aí no período do iluminismo, para que o Estado não se interferisse nas relações econômicas. Porque quando o Estado ele se interferiu nas relações econômicas, aí iriam que o Estado concentrava as relações econômicas e ia beneficiar sempre alguém. Então, Voltaire a favor, as suas ideias políticas, os pensadores, ele era a favor da não interferência do Estado nas atividades econômicas, do liberalismo econômico. E ele também, ele era um crítico do poder absolutista do rei. Voltaire, ele criticava, era um crítico ferrenho do quê? Da questão do poder que a Igreja Católica tinha, que se explicasse todas as questões através da religião e que por isso os membros da Igreja Católica, o clero, tivessem muitos privilégios. Voltaire fazia severas críticas a isso. E ele também criticava, ele também defendeu que a liberdade de expressão, que as pessoas pudessem dar sua opinião, que as pessoas tinham o direito de pensar por si mesma, que elas deveriam dar sua opinião sem estar atrelada aos dogmas da religião e sem que, para que isso, as pessoas que dessem a sua opinião, mesmo que fosse contrário, elas não fossem punidas por isso. Eu até disse uma frase de Voltaire, uma frase que ficou bem conhecida desse filósofo iluminista, posso não acreditar em nenhuma palavra que dizes, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-las. Nós estamos vendo aqui o que foi o despotismo esclarecido, que vocês vão ler na página
48. O que é isso? Despotismo esclarecido. Despotismo quer dizer ditador. Déspotas quer dizer ditador. Governo que as pessoas não podem opinar. Governo que mais ou menos déspotas era o que, como estava sendo organizada a sociedade europeia nesse período do século XVIII, porque os reis governavam com o poder todo em suas mãos. Então eles eram vistos também como déspotas, que déspota quer dizer ditador. Mas foi o que? Como as ideias iluministas estavam se difundindo muito na Europa do século XVIII, os reis, eles continuaram governando, continuaram com o governo todo em suas mãos, mas fizeram algumas mudanças no seu governo baseado nas ideias iluministas. Por isso que eles foram déspotas, ou despotismo, porque eles continuavam exercendo o poder absoluto, continuaram como sendo ditadores, mas esclarecidos. Por quê? Porque eles vão modernizar o seu governo com as ideias iluministas, a ideia do conhecer o conhecimento, da razão. Por isso essa forma de governar, que é um regime de governo que mistura as ideias iluministas com o absolutismo, e que ajudaram os reis a modernizarem seus estados e reforçarem seu poder. Então temos aí a forma do Estado absolutista que dominou certos países atrasados da Europa no século XVIII. Caracterizou-se por utilizar os ensinamentos propostos pelas teorias iluministas, mas sem abrir mão do absolutismo na prática política. Por isso que diz, misturou, foram governos que continuaram sendo absolutistas, continuaram com poder, governando com poder todo em suas mãos, mas fizeram algumas mudanças no seu governo baseadas nas ideias iluministas. Isso foi o que ficou conhecido como despotismo esclarecido. E esses reis eram déspotas, que déspota quer dizer ditador. E que alguns déspotas, alguns governantes que fizeram reformas baseadas nas ideias iluministas. Catarina II da Rússia, José II da Áustria, Frederico II da Prússia, o Marquês de Pombal, que eu mostrei no início da aula, que nós vamos ver sobre ele mais adiante da aula. Então, aí nós temos ele, o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, porque aí peço que vocês também leiam atentamente na página 40, o despotismo esclarecido em Portugal, que nesse período o rei de Portugal era D. José I, que foi o maior representante do despotismo esclarecido, foi o seu ministro, que é Sebastião José de Carvalho e Melo, conhecido como Marquês de Pombal. E o que é que nós temos? Por que trazemos ele? Porque o Marquês de Pombal, entre os anos de 1750 e 1777, o período conhecido como despotismo pombalino, porque quem estava no Ministério de Portugal era Pombal, ele vai fazer algumas reformas baseado nas ideias iluministas. Entre essas reformas, ele faz o quê? A criação de companhias de comércio, de manufaturas, e a melhoria no sistema de ensino. Por quê? Porque os filósofos iluministas, eles pregavam que para que o povo se livrasse do governo absolutista e que o povo tivesse conhecimento, tivesse um pensamento baseado na razão e não mais nos dogmas da Igreja Católica, era preciso que as pessoas tivessem
esclarecimento, conhecimento através do estudo. Então, por isso que vai fazer reforma nos sistemas de ensino em Portugal e vai reduzir também o poder da Igreja Católica, o reino, principalmente por meio da extinção da Companhia de Jesus, e que quando vai ser extinta a Companhia de Jesus, o Marquês de Pombal vai expulsar os padres jesuítas de Portugal, e que também nesse período os padres jesuítas já estavam aqui no Brasil, também vão ser expulsos, porque os padres jesuítas, quando chegar aqui no Brasil, eles vão ser encarregados também de ensinarem os índios a catequizar os povos indígenas, ensinarem os índios a ler e a escrever, e também a prática da religião católica, e que vão ser expulsos também daqui da colônia, que na época o Brasil era a colônia de Portugal. Por isso que vai ser o maior símbolo do despotismo esclarecido no Portugal, vai ser a figura do Marquês de Pombal. Nós vamos ver aí outra questão também. O pensamento econômico. As ideias iluministas também vão ser voltadas para a economia desse período. Alguns pensadores iluministas, eles vão criticar o mercantilismo. E o que era isso, professor, o mercantilismo? Mercantilismo era a principal prática econômica dos estados europeus nesse período, que, de acordo com o mercantilismo, o Estado, ele regulamentava as transações econômicas, o Estado controlava as relações econômicas, os preços, cobrando impostos de exportação e de exportação, indicando as taxas alfandegárias. Além disso, de acordo com o mercantilismo, a riqueza de uma nação, ou seja, a riqueza de um país, era medida principalmente pela quantidade de metais preciosos que esse país possuísse. Então, isso, os filósofos iluministas, eles vão criticar esta forma da organização econômica, eles vão criticar o mercantilismo, e eles vão sugerir aí a questão de outras relações econômicas, que aí traz aí a fisiocracia, que vocês vão ler também o livro didático na página 41. Os fisiocratas, eles eram pensadores que questionavam as práticas mercantilistas, que eles criticavam. Eles defendiam que a riqueza de um estado, de um país, não deveria ser medida pela quantidade de metais preciosos, ouro ou prata, mas sim pela quantidade e qualidade dos bens à disposição dos seus cidadãos. E a verdadeira riqueza, segundo os fisiocratas, a fisiocracia, a verdadeira riqueza seria gerada pela natureza. E como gerada pela natureza, a agricultura seria a principal atividade produtiva. E ainda, segundo eles, os fisiocratas, o Estado, o governo, o Estado, não poderia interferir no mercado, mas sim deixar que a economia se autorregulasse, seguisse suas próprias leis. Então, uma economia que não estava aqui, que não tivesse interferência do Estado. Que da fisiocracia também surge o liberalismo econômico criado por Adam Smith e John Locke, que vai dizer o quê? Que o lema, o lema da fisiocracia era uma expressão em francês, laissez-faire, laissez-passer, que significa o quê? Deixar fazer, deixar passar. Era o lema dos fisiocratas, era o lema da fisiocracia. E o Estado deveria somente administrar a lei, a ordem e a defesa da nação, de forma a garantir o desenvolvimento da sociedade. Então, isso que pregava a fisiocracia e seus
juntamente com os fisiocratas, que eram os pensadores que defendiam essa ideia. Então, a questão do liberalismo econômico vai ser criada por John Locke, que também o liberalismo econômico partia do princípio que o Estado não interferisse nas atividades econômicas, que as atividades econômicas se regulassem por si mesma. É por isso que a expressão, o lema da fisiocracia e também do liberalismo econômico é laissez-faire, laissez-passer, deixar fazer, deixar passar. Uma economia livre sem interferência do Estado enquanto governo. Já que no mercantilismo o Estado interferia, né? O mercantilismo era o contrário. A economia centrada nas mãos do Estado, que o Estado, quem representava o Estado nesse período na Europa? Os monarcas, os reis, que controlavam também as relações econômicas, que vai ser combatida pelo pensamento iluminista. Então, a fisiocracia acreditava que as atividades econômicas naturais, como a agricultura, aí tem também a mineração e o extrativismo, eram as mais importantes para a prosperidade do país do que o comércio, já que combatendo o mercantilismo, porque a principal atividade do mercantilismo era as relações comerciais, principalmente o acúmulo de metais preciosos, o ouro e o prata. As demais atividades econômicas, a manufatura e o comércio, seriam mera consequência da riqueza produzida das atividades agrícolas, segundo a fisiocracia. Por isso que a principal atividade, né, a verdadeira riqueza gerada pela natureza, era o que? A agricultura, que era a principal atividade produtiva de acordo com a fisiocracia. Que leiam, reforço aí que vocês leiam a página 41, para que fique melhor o entendimento de vocês. Então, turma, a nossa videoaula, ela está chegando ao fim, que vocês irão ler atentamente da página 39 até a página 41 e faça um resumo dos tópicos, um apanhado desta nossa videoaula. Porque aí quando vocês estiverem fazendo o esquema resumo, vocês terão mais oportunidade de ler atentamente e fazer a leitura, e para que possa ajudar que vocês tenham um entendimento melhor. A nossa videoaula fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até a nossa próxima videoaula.